mito de trabalhar menos enquanto se empreende. Será que é possível? Será que na prática é realmente assim? Será que ser empreendedor é sinônimo de uma carga reduzida de trabalho? Esse é o tema de hoje do Meninas da Firma. Estamos começando mais um programa Meninas da Firma, comigo Karina Francis, Renata Guimarães, Vivi Cardinale e Gabriela Brasil, diretamente da Califórnia, aqui com a gente nessa segunda temporada, com esse cenário novo. E é claro que a gente não poderia fugir desse tema, que é um tema que, aliás, vocês perguntam muito para nós, sobre a nossa rotina empreendedora. Se você está chegando agora, nós quatro somos empreendedoras, temos as nossas empresas, e eu digo empresas no plural, porque só a Renata tem 3 empresas, meu amor. Se você não sabe disso, corre lá no vídeo sobre multipotencialidade que ela te conta mais. Mas vamos lá, vou começar por você, Vivi. Existe essa questão de que empreender significa trabalhar menos e muita gente quer empreender para trabalhar menos. Mas na prática, como que é isso? A gente sabe que na prática, embora isso possa ser até uma meta, isso possa ser possível, sim, a gente não está dizendo que não é possível, mas como que na prática é a nossa vida? Então, nesse vídeo a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Vou começar por você. Compartilha a sua, quanto tempo você já tem de negócio, como que é a sua rotina e você trabalha mais ou menos? Bom, Ká, acho legal que você falou que é um mito e ao mesmo tempo que é possível. É possível. Não é assim, nossa, não é impossível, você sempre vai trabalhar pra caramba. Não. Eu trabalhava muito mais, se for comparar, eu trabalhava muito mais quando eu comecei mesmo do que agora. Já são quantos anos de negócio? 2 anos, agora 2 em agosto. anos de negócio. Seu primeiro ano foi muito mais intenso. Foi muito mais intenso. Na verdade, os primeiros 6 meses foram bem pesados. Aí foi diminuindo. Eu acho que a cada 6 meses tem um ciclo e vai diminuindo um pouco. Eu não sei se, eu acho que não vai diminuindo. A gente vai entendendo o que é prioridade e vai se dedicando mais ao que é mais prioritário e entendendo que algumas coisas vão ficar para depois mesmo e tá tudo bem. A gente começa a entender melhor esse funcionamento da nossa empresa e começa a escolher as batalhas que a gente precisa, né, estar ali presente naquele momento. Então, assim, é que eu nunca tive problema em delegar. Então, se eu falar assim, nossa, não, tem um problema, sou super centralizadora. Não, não tenho. Então, essa história de eu entender que eu já posso delegar algumas coisas foi um alívio pra mim, eu começar a delegar edição de vídeo do meu canal, eu fazia tudo. Mas como que é a sua rotina? Quantas horas? No seu primeiro ano, como que era a sua rotina de trabalho e hoje no 24 horas antes. Eu posso dizer assim, que eu só não trabalhava quando eu tava dormindo. É porque então, também assim, no começo não tem ninguém pra delegar, né? Não tem. Porque você também não tem dinheiro, não dá pra contratar. Exatamente. Situação, né? Então eu passei de uma rotina que não estou trabalhando enquanto estou dormindo para trabalho de 8 a 16 horas por dia. O primeiro ano inteiro foi assim. Hoje eu consigo ter um dia de descanso. Eu contratei a Gabi. Quando a Gabi me falou assim, Vivian, vamos colocar uma meta. Você descansar aos domingos à tarde e segunda de manhã. Eu achei que ela estava louca. Mas, como eu coloquei a meta, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter a meta, então foi muito bom ela ter feito essa proposta, eu consegui. Então, hoje eu consigo cumprir a meta também. Eu gosto de cumprir. Porque tem gente que gosta só de colocar a meta, né? Não, eu gosto de cumprir. Boa. Então, assim, hoje eu consigo. Às vezes não dá pra descansar essas 24 horas, vamos dizer assim, de depois do almoço de domingo até segunda-feira. Eu preciso flexibilizar melhor, mas eu tenho uma meta. 24 horas, né? Um período de 24 horas eu consegui descansar ao longo da semana, que eu não conseguia. E eu consigo ter dias, assim, um almoço de 3 horas, então eu fico um pouco com meu marido, eu assisto um video show. Existe uma flexibilidade. Existe uma flexibilidade e eu entendi que eu posso ter isso, entendeu, Ká? Então quando eu falo, eu trabalho 16 horas, eu trabalho 8 horas por dia, às vezes não vai ser 8 horas seguidas, como é num trabalho normal. Mas você tem uma meta para o seu terceiro ano, por exemplo, de reduzir um pouco mais. Eu ainda tô apegada ao 24 horas, eu ainda preciso pensar Ainda tô apegada, é ótimo. Um pouco mais. Porque qual que eu acho que é a luta, no meu caso? Eu já trabalhava muito com algo que não era o propósito da minha vida e... Quando você era CLT. Quando eu era CLT. Então, como eu não vou trabalhar muito agora, que é o propósito da minha vida? Então, eu acho que é uma coisa interna que eu ainda tenho que trabalhar para entender que eu posso ter 48 horas de descanso. Então, é uma meta. Pode ser uma meta, mas eu ainda estou trabalhando isso. Eu acho legal também falar isso, né, Ká? O que eu acho que é bacana também é que, sim, a sua vida mudou muito do primeiro para o segundo ano, porque a Gabi entrou e ela trouxe um sistema de organização que você não tinha no primeiro ano. Não. E esse sistema de organização, pra gente que empreende, pra gente que faz tudo na nossa empresa, ele é fundamental. A Gabi vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque se a gente está tentando colocar organização na nossa vida, imagina ela que é a pessoa que entende da organização. Então ela vai compartilhar um pouquinho a rotina dela com vocês. Mas eu acho que isso ajudou demais.
O que eu acho que é legal falar é o seguinte, Cá, eu falei a palavra autoconhecimento antes, assim, eu achava, porque eu tenho isso na minha família, que empreender era trabalhar muito. Então, eu tive que ter contato com outras coisas para entender que era possível trabalhar menos e entregar o que eu preciso e que eu tenho que conviver com coisas que eu não vou conseguir entregar, mas ter que negociar e entender esses prazos. Ponto. Isso foi fundamental. Eu acho que, se eu quero ensinar alguma coisa a mais do que eu falei, deixar um resuminho, é esse. Espero que tenha ficado claro. E no podcast a gente vai aprofundar muito mais. Lembrando que os nossos vídeos aqui no YouTube, eles são apenas uma introdução sobre um tema. No podcast é onde a gente realmente aprofunda. Mas, Renata, jogando para você que tem 3 empresas, né, que já é uma jornada mais difícil, que demanda um sistema de organização realmente ali, diário. Como que é? Você trabalha menos, você trabalha mais? Como é que era antes, quando você trabalhava numa multinacional? Eu sempre trabalhei muito, eu trabalhei em multinacionais de TI também. Mas sempre das 9 às 6, então, assim, tecnicamente, né? Eu acho que isso é a parte mais difícil de empreender, para mim. Foi mais difícil no começo. A rotina, eu vou falar especificamente da rotina da Sassaricando, que é a rotina mais complexa das minhas 3, na verdade. Porque no Instituto Aracatu, meu horário da escola, eu normalmente vou durante o dia. Se eu preciso fazer alguma outra coisa, eu posso trabalhar de casa. Então, não tem umas demandas muito fora do padrão. E na Legal também. Porque a gente é muito acostumado a trabalhar das 9 às 6. Falaram pra gente que o único jeito de trabalhar é das 9 às 6, de segunda a sexta. Como se todo mundo fosse igual. Se você apertasse um botãozinho e a pessoa das 9 às 6 fosse a pessoa mais produtiva do planeta. Exatamente. Fora isso, e como se o seu trabalho demandasse esse horário. Porque, por exemplo, eu dou oficina na Sassaricando. Quem vai fazer oficina às 2 horas da tarde? Tá todo mundo nesse trabalho das 9 às 6, de segunda a sexta. Então eu trabalho no final de semana. Eu tenho festa à noite, que a gente faz venda. Então, eu tenho um horário, hoje em dia, totalmente diferente. E a gente fica muito preso a esses conceitos de horário de trabalho de escritório. Isso é verdade. Eu também tenho cliente de fim de semana, Rê. Às vezes eu não consigo cumprir o que Gabi me propôs por conta disso. Mas o que eu faço hoje em dia é que às vezes eu tiro pausa, sei lá, numa quinta de manhã. Eu paro em outros horários. Ou seja, é a mesma flexibilidade. O que eu vejo que vocês ganharam muito com essa questão de empreender é essa flexibilidade. Poder descansar segunda-feira de manhã, poder parar uma quinta, ou se sentir necessário, que nem você está muito cansado, você está vindo de uma viagem do Rio de Janeiro. Vou poder tirar a segunda-feira de manhã e se reorganizar para isso. E eu acho que eu trabalhava muito também multinacional, porque eu não trabalhava das 9 às 6, eu nunca chegava muito às 6, porque eu chegava meio às 9, desculpa, porque eu chegava um pouco atrasada, porque eu sou péssima de manhã. Agora, por exemplo, eu organizei a minha rotina que de manhã eu não faço nada criativo eu respondo, é o meu bloco de respostas, normalmente eu me organizo, que de manhã eu consigo fazer isso, mas se eu tenho que criar alguma coisa, de manhã é muito difícil para mim. Mas autoconhecimento aí. Mas eu faço isso à noite, então eu trabalhava. Então é muito a ver de cada um, né? E eu trabalhava bastante também de multinacional, e às vezes no final de semana, mas eu ficava com raiva, na verdade, porque eu nunca ganhei hora extra. Então, quando eu tinha que trabalhar além das 9 às 6, eu trabalhava com raiva. Hoje em dia, eu não trabalho com raiva quando eu tenho que trabalhar mais. Isso é uma coisa que mudou, positivamente. Não, mas tudo mudou. Minha rotina mudou para... Agora eu consigo fazer a rotina que eu gosto e ter uma semana tranquila e poder fazer escolhas do tipo, putz, quero sair na quarta noite para encontrar os meus amigos. Ou tem uma festa para trabalhar no sábado. Tem que ajustar também, porque também tem coisas que eu fazia antigamente, quando eu era CLT, que não dá, eu não consigo garantir que eu vou conseguir ter férias. Eu não consigo... Dá até uma dorzinha no coração. Férias, na verdade, é uma pauta aqui que a gente depois precisa até falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que você também entende o que está abrindo mão. E eu concordo com o que a Vivi falou. A Sassaricando faz 3 anos agora, em agosto, setembro. E daí, ano que vem é o 4º carnaval, e eu já falei isso aqui, minha rotina melhora a cada ano. Eu acho que tem a ver com isso, com o autoconhecimento, com o conhecimento do negócio, porque tem muita coisa no começo que a gente acha que é prioridade, mas a verdade é que não é prioridade, é só urgência. E quando você entende a diferença entre o que é prioridade e o que é realmente urgente, você precisa fazer, mas ou é só porque a pessoa que está ansiosa e você não deixa aquela ansiedade chegar em você vai ajustando também. E eu e a Vivi, a gente tem um ponto muito importante que acaba acontecendo bastante com a gente, principalmente, né? Porque a gente tem muita coisa que não parece trabalho, mas é trabalho. Então,
quando eu tô na festa, eu sempre tenho uma vendedora. Então, eu ando pela festa, por exemplo. Mas muito mais que as minhas clientes estão acostumadas a encontrar comigo. Elas sabem que se eu tô na festa, tá tendo venda da Sassaricando. Então, eu tenho que participar dessas festas, tenho que andar nas festas. A mesma coisa a Vivi, porque ela tem que ir em inauguração de loja. Em evento. Em evento. E com é cliente trabalho. Shopping. Com cliente E shopping. é E o meu também é trabalho. E às vezes as pessoas falam, olha, mas nossa, você tá aí se divertindo. Foi numa festa. Claro, eu gosto também. Não tô falando também, nossa... Que sacrifício, que sacrifício. não é isso? Não é isso. Até porque, como a gente já falou inúmeras vezes também, todos os trabalhos têm partes boas e partes ruins. Essa é uma das partes boas do meu trabalho. Mas você também não pode ficar bebendo desde o começo da festa, né, Rê? Não. Você tem uma virada. A postura muda. Porque Exatamente. ela não tá ali simplesmente Sabe pra tipo a festa da relaxar. firma, na CLT? Não, eu tenho um exemplo ótimo. Às É. vezes minhas amigas falam, mas e aí, tinham várias caras gatos? Eu não sei. Porque às vezes eu não reparo. Porque minhas clientes Porque são o seu todas foco mulheres. ali Meu é foco outro, tá em né? outro lugar. É outro. Então, não dá pra falar que eu tava lá curtindo a Sim. festa com as minhas amigas. Porque não dá. Gabi, sim. Peraí, vou chegar em mim, mas antes, deixa eu passar aqui pra Gabi, antes de falar um pouquinho da minha rotina. A Gabi, eu conheço um pouquinho mais, né? Mas a Gabi, eu sei que ela tinha uma rotina de trabalho quando ela era CLT bem puxada mesmo, ela vai compartilhar com vocês. Mas, Gabi, como que tá hoje? A gente sabe que quem quer trabalhar menos, isso é possível também, mas explica um pouquinho a sua rotina e a sua visão sobre esse assunto. Bem, quando eu comecei a empreender, eu acho que eu fui com o mesmo pensamento de muita gente, né? Eu preciso ter o controle do meu tempo. Quero empreender para ser dona do meu tempo. Porque eu sentia que eu não era, que eu estava cuidando das demandas dos outros. Quando eu comecei, eu estou no meu 5º ano de negócio agora, tá? Quando eu comecei, eu trabalhava cerca de 14, 16 horas por dia e eu trabalhava fora, então muitas vezes acontecia de eu ficar o dia inteiro na casa de um cliente ou num escritório, voltar para casa e ficar até 3 horas da manhã respondendo coisas e tudo mais, e meu sono ficar 5, 6 horas por noite. Era bem, nem sei se essa matemática vai bater, mas enfim, era mais ou menos isso. E depois, com o passar do tempo, aconteceu muito isso que a Renata comentou, que é você reconhecer as suas prioridades, o que realmente vale a pena você dedicar o seu tempo, o que vem primeiro, o que vem depois. Aquela coisa de você... Eu aprendi muito a lidar com o imediatismo dos outros, porque eu não consigo simplesmente responder todo mundo. Eu tinha aquilo de responder todas as mensagens e todas as coisas no mesmo momento que eu recebia, e isso me prejudicava. Então, eu fui diminuindo ao longo do tempo esse meu período de trabalho propositadamente. Por quê? Porque no ano passado eu tive quase um burnout de muito trabalhar. E eu percebi que o modus operandi, o workaholic, não combina com a Gabriela. Eu sei que nos primeiros anos do negócio, que a gente tem que desenvolver um monte de habilidade, outras coisas, e mesmo depois, porque não é porque você cresce que você vai parar de aprender, porque você vai sempre querer aprender para colocar alguma coisa no seu negócio, vai ter muitas coisas que vão ocupar o seu tempo. Então, é aprender a delegar, aprender a reconhecer prioridades, aonde investir o seu tempo, quais são os 20% do seu esforço que vão trazer os 80% de resultado. Então, eu tenho focado muito nisso e hoje, minha rotina de trabalho varia de 6 a 8 horas por dia. E eu aprendi a ter o controle de rotinas para eu parar. Porque se eu não colocar uma rotina para eu parar e um ritual para eu parar, eu simplesmente não paro. Isso é fato. Eu simplesmente não paro. Então, às vezes, eu tenho que colocar um relógio para me lembrar que esse é o horário de terminar e fazer minha revisão. E esse ritual de revisão do dia me ajuda a entender que acabou o trabalho, sabe? E eu também não tenho um final de semana completo normalmente. Geralmente eu paro um dia na semana inteiro. Ontem, por exemplo, foi o meu Shabá, que eu aprendi lá em Israel, que as pessoas têm Shabá, e eu adorei. Estou começando a fazer Shabá. Então, meus sábados estão ficando cada vez mais offline. É possível, mas só é possível se você reconhecer as suas prioridades e entender que é com paciência que você vai conseguindo delegar, dividir e organizar a sua rotina. Né? Então, eu estou no 5º ano e agora eu acho que eu estou conseguindo viver essa redução. Essa realidade.
Bom, no meu caso, já tem 2 anos e 7 meses. Tecnicamente seriam 3. Eu comecei em 2015, mas oficialmente eu comecei no começo de 2016. Então, 2016, 2017, estamos na metade aí de 2018. O meu foi meio diferente do seu, porque o seu primeiro ano foram tipo 24 horas. O meu primeiro ano, eu acho que eu trabalhava uma média aí de 8 a 9 horas por dia, mas o meu segundo ano, essa demanda aumentou. E hoje, no meu terceiro ano, que eu tô, né, nesse terceiro ano, eu sinto que está muito maior. Por quê? Eu vejo que a empresa cresceu, que a demanda cresceu e eu tenho buscado formas de lidar com isso, de delegar, de descentralizar, de entender, acho que a compreensão para a gente que empreende, quando a gente começa a empreender, a gente esquece que não é só o que você faz. Por exemplo, no meu caso, eu sou jornalista, não é só a minha habilidade de escrever, a minha habilidade de planejar. Tem todas as outras coisas que uma empresa demanda, que é o relacionamento que você vai fazer com as pessoas, é a parte financeira, é a parte de atendimento, é a parte burocrática. Tudo isso acaba ficando com você. E aí, na hora que você senta, porque você é a sua secretária, você é o seu financeiro, você é o seu comercial, você é tudo, né? Você é o seu marketing, e você começa a entender que você tem que ter horas para poder fazer tudo isso, é que realmente o bicho pega. Porque aí não é só a produção, são todas as outras coisas. E ter uma empresa significa também você se relacionar, você estar em eventos, você participar de palestras, de workshops, de coisas, porque a gente tem que falar da nossa marca, né? Faz parte muito tanto nós 4 fazemos muito isso. A gente circula muito, a gente está sempre em contato. Só que o tempo que a gente está fora também é um tempo. Sim, então, e a empresa está acontecendo. Quando eu entendi que tinha tudo isso para fazer, foi quando eu realmente entendi o que é empreender. Então, o entendimento de empreendedor veio com todas essas coisas que acabaram ficando maiores, e aí você também vai entendendo o seu próprio tempo. Você vai entendendo quanto tempo você aguenta produzir, quanto tempo te demanda sair para fazer reunião, quantas reuniões por dia você consegue dar conta, como é que você o deslocamento, Paulo, né? E se estruturar. Então, por exemplo, se eu vou fazer reunião de manhã, eu já tenho que reservar 2 horas para isso. Se eu vou fazer produção de conteúdo, que é o meu caso, ou planejamento, eu já sei que é um dia inteiro. Se é entrega de site, eu vou ficar fora, porque entrega de site eu não posso falar que vai ser em 2, 3 horas, depende da pessoa. Tem dia de foto que é o dia inteiro. Então, a minha agenda hoje, ela é muito assim, eu monto a minha agenda toda quarta-feira. Como é que funciona o meu esquema de trabalho? As pessoas devem achar, por que quarta-feira e não sexta? Quarta-feira é um dia que a gente tira um tempo para Little. E eu não monto só a minha agenda, porque eu organizo a agenda da nossa equipe. Então, hoje na Little, a Little não é só a Carina Francis, são várias pessoas. Graças a Deus, está crescendo, estou aprendendo a delegar. E aí eu organizo a agenda, eu já sei quais são as atividades que vão rolar nessa outra semana. Então eu vou me organizando com relação a isso, todas as atividades. E eu faço, a revisão foi uma coisa que eu aprendi muito com a Gabi. Embora a gente monta o cronograma de todos os dias. Então a gente sabe as reuniões que vão rolar, as reuniões online, as reuniões presenciais, as entregas. Todos os dias eu faço o esquema de revisão. Porém, quando que entrou a flexibilidade? Porque, na boa, eu não trabalho 6 horas por dia, eu gostaria, mas hoje a minha rotina vai de 8 a 10 horas por dia. O que eu faço pra mim? Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita energia, eu preciso canalizar isso de alguma forma. E eu não gosto de trabalhar de manhã. A minha cabeça às 9 horas da manhã não é uma cabeça que tá boa para produzir. De manhã eu gosto de ter o tempo para mim, então eu levanto às 6 horas da manhã, das 6 até as 10h30 da manhã, o tempo é meu. É o meu tempo de sair, fazer o meu treino, é o meu tempo de sair, fazer alguma leitura tipo minha, uma coisa que eu gosto, de cuidar da minha casa, de ficar fazendo as coisas que eu curto. Eu tento evitar reuniões na parte da manhã, tudo que eu posso evitar na parte da manhã, eu evito. É possível às vezes? Às vezes não é. Às vezes eu tenho um cliente que, enfim, não está no Brasil e para ele o melhor horário é às 9 horas da manhã. Eu vou deixar de fazer essa reunião? Não vou. Então eu acho que o que a gente vai aprendendo com isso é ser flexível, mas aprender que por mais que a sua rotina seja intensa, você tem que cuidar de você, tem que ter tempo para você, porque a sua empresa é o reflexo de quem você é. Então a sua saúde é muito importante nisso. Eu fiquei doente recentemente e foi um caos. Eu fiquei 1 semana parada e essa 1 semana a minha demanda de trabalho acumulou. Então, o empreender também tem disso, de você renegociar prazo, de você conversar com as pessoas. Por quê? Antigamente a gente tinha um chefe e agora todos os nossos clientes são os nossos chefes, vocês sabem. Muito bem, muito bem. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, fez mais sentido pra mim. Porque eu vejo muita gente querendo sair porque fala, não aguento meu chefe, quero fazer o que eu quiser. Então,
Pra você fazer o que você quiser, só se você não tiver cliente na sua vida. Não sei que tipo de Exatamente. negócio que você vai ter, assim. Porque senão Como você vai ter prazo, você vai ter que continuar ali tendo uma Sim. demanda de trabalho, tendo que controlar. Só que aí não é só para uma pessoa. Então a gente lida com várias pessoas que têm várias personalidades e vários jeitos. Então eu fiquei uma semana. Vocês sabem, quando a gente fica doente, ou quando a gente tem que tirar férias, ou quando a gente tem que viajar, a quantidade de coisas que a gente tem que reorganizar. A Gabi tirou férias, vocês acompanharam, ela ficou em ensaio, ela teve que reorganizar várias coisas da vida dela. Por quê? Porque é diferente, é um outro processo. Então hoje é assim, eu faço 3 blocos de 3 horas de trabalho e um de 1 hora, que geralmente é o meu bloco de respostas de e-mails, de emitir nota fiscal, essas coisas assim. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre as nossas rotinas e o que a gente está fazendo para buscar evoluir. Eu tenho como meta em 2019 trabalhar de 7 a 8 horas por dia, com a ajuda da Gabi, das meninas e de vocês. Eu acho que eu vou chegar lá. Se você está começando a empreender, se você já empreende, está nos seus anos iniciais do negócio, que são os anos mais complicados, é o que a gente consegue observar, manda a sua pergunta pra gente. A gente vai tentar responder a sua pergunta. Se a gente não souber a resposta, a gente vai atrás dessa resposta. E é muito importante saber quais as dificuldades que você enfrenta aí do seu lado ou quais as soluções que você encontrou para poder melhorar a sua rotina. É isso? É isso. Algum gancho? Gabi, quer deixar alguma pergunta? Não, acho que é bom a galera responder aí o que tem dúvida, né, sobre esse assunto para a gente poder trazer. Então é isso, aguardamos as dúvidas de vocês e até o próximo programa, mas não esquece, daqui a alguns dias tem podcast.